Ok, welcome to our English class. Bem-vindo à nossa aula de inglês. First, vamos fazer uma revisão das cores que a gente viu na última aula, certo? Então, nessa aula eu trouxe uma tabelinha com todas as cores, todas elas organizadas, que aí fica mais fácil de visualizar. Então, na última aula a gente foi vendo cada uma delas, e aqui eu trago uma tabelinha para ver. Eu fiz uma escolha da questão de tirar o gray, o cinza, porque na próxima aula a gente vai ver novas cores, então nessas novas cores vai estar incluído o cinza, por isso que eu não trouxe aqui, tá? Então não se preocupe que não foi uma questão de esquecimento, foi uma escolha para tornar o conteúdo mais organizado. Então na próxima aula a gente vai ver, por exemplo, dourado, prateado, o bege, então vamos ver essas outras cores e o cinza vai estar junto, ok? Então vamos ver as cores ali. Então temos o red. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse R aqui, né? Então, se você falar head, a pessoa vai entender cabeça. O head seria, começaria com a letra H. Em inglês, algumas palavras que começam com H têm esse som de R fraco, head. Só que o R aqui é aquele R paulista, aquele R do interior do Brasil, que fala porta, bicicleta, tá? Então, assim, ó, red, que seria o vermelho, beleza? Temos yellow, o amarelo, blue, o azul, green, o verde, pink, o rosa, purple, o roxo ou púrpura, tá? Se você preferir gravar o roxo como púrpura, também te ajuda, porque é parecida a escrita. Orange, laranja, lembrando que tanto a fruta quanto a cor são orange, como em português. Brown, marrom. Lembrando que uma característica das duas línguas, tudo você precisa fazer alguns truques para lembrar. Então, por exemplo, na escrita do brown termina com N. Na escrita do marrom em português termina com M. Então te ajuda a lembrar das duas cores e não confundir de botar um M ou um N antes ou depois. Temos o black e o white. Então a primeira questão aqui é lembrar assim, ó, que existe tonalidade em black e white? Não. Por que que não tem? Porque o white já é o claro máximo e o black já é o escuro máximo. O que que a gente quer dizer com isso? Se você pegar, se você não, numa folha de papel, não pintar nenhuma cor, ela vai ficar branca, ela não vai ter cor nenhuma. Se você pegar e pintar todas as cores uma por cima da outra, ao final, que cor que vai sair? Vai sair preto. Então, assim, não tem tonalidade do black, não tem tonalidade do white. Aí nós temos as outras cores que têm tonalidade, certo? Então, lembrando que para você não esquecer, né? You can't forget them. Então, você não pode esquecer elas, né? Então, nós vamos falar agora das cores e tonalidades. Então, as cores em inglês pode ser light, dark, bright. Light, claro. Dark, escuro. Bright, brilhante. Beleza? Então eu trouxe aqui uma ilustração, como se a gente tivesse os pincéisinhos. Muita atenção que no quiz vai ter uma atividade que vai usar esses pincéis, então muita atenção. Então o que que você consegue perceber? Aqui mexendo com o mouse, você tem a cor normal, a cor sem nenhuma tonalidade, que seria se a gente fosse pensar no meio da cor, entre o escuro e o claro. Então, green. Um verde não é escuro, esse verde não seria nem escuro, nem claro, seria um tom sem tonalidade mais forte ou mais fraca. Desculpa, acabei de falar errado. As cores não são fortes e não são fracas. É um tom sem claro e sem escuro, ele está no meio. Mas, se você comparar este com esse, você vai perceber que ele está muito mais claro, por isso é light green, certo? Lembrando, a gente já vai ver isso de novo, mas quando falamos de tonalidades e cores, cores podem ser características. Então, por exemplo, se eu disser um elefante azul, elefante é a coisa, azul é a característica do elefante. Em inglês seria blue elephant. Só que aqui a cor é a coisa, e sendo a coisa, a característica dela é ser escura, ser clara
e ser brilhante. Então aí as palavras vão ficar espelhadas. Lembra isso da aula? Elas trocam de posição. Então, light green, light green. A palavra light também quer dizer em alimentação uma comida sem muito açúcar, sem muita gordura, e também significa a palavra luz, certo? Quando a gente fala de cores, ela significa claro. Agora, se a gente comparar esta cor com esta cor, vamos perceber que essa aqui é mais escura. Então, nós chamamos de dark green, certo? Em português, normalmente essa cor, acho que a gente chamaria de verde-limão. A gente cria um novo nome para a cor, mas em inglês eles preferem chamar a cor de brilhante. Então, bright green. Em português, verde brilhante. Então, lembrando que em inglês, em português, primeiro o nome da cor, depois a tonalidade. Em inglês vai trocar a ordem, né? Lembrando do espelhado. Verde brilhante. Em inglês, bright green. Ok? Então tá. E uma coisa interessante quando a gente aprende o dark, o light e o bright é que automaticamente todas as cores que a gente aprendeu, nós aprendemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se a gente contar da última aula também o green, 10. Desculpa, vou contar de novo porque eu contei essas duas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 com o gray, do cinza. Então temos 9 cores. Se eu acrescentar light, bright e dark, o que eu faço? Eu multiplico todas essas cores por 3. Então, eu tenho red, eu tenho light red, eu tenho dark red, eu tenho bright red. Então, eu tenho uma cor que eu sabia, botando as tonalidades viram 4. Por quê? Uma coisa é vermelho, outra coisa é vermelho escuro, vermelho claro e vermelho brilhante. Ok? Então ali, por exemplo, aqui no verde, green, light green, dark green and bright green. Nós temos 4 cores aqui. Então, outra coisa que eu já falei é a questão do espelhamento, mirroring. Então, mirror, que seria espelho. Então, a questão do espelhamento. Cor, característica, em português, em inglês. Característica e cor, ok? Então, como em português, verde, claro. Em inglês, light green, certo? Para fixar bem isso, eu fiz essas tabelinhas na aula. Então, ali, temos a cor verde. E tem uma característica dela, escuro. Você percebe que agora, embaixo em inglês, dark, e depois green, certo? Dark e green. Na cor clara, verde, desculpa, na cor brilhante, verde, brilhante, bright green, ok? Na cor mais clara, verde, claro, light green, ok? Beleza? Vamos treinar um pouco disso? Então, como é que se fala, como é que nós falamos laranja escuro? Tá? Espero que você tenha respondido. Dark orange. Dark orange. Por quê? Laranja é a cor, a característica, a tonalidade é escuro. Quando eu falo em inglês, eu falo tonalidade e depois cor. Como é que seria amarelo claro? Isso mesmo. Light yellow. Light yellow. Agora a última pergunta dessa aula. Como é que se falaria rosa brilhante? Eu até não escrevi aqui, mas você pode responder. Bright pink, ok? Isso aqui, vamos repetir uma coisa que eu já tinha falado, que as cores black and white não têm shades, porque o preto já é
já é o escuro total e o white é o claro total. Então não tem como dizer, não existe preto escuro ou preto claro e nem branco escuro ou branco claro. Não existe isso. Quando a gente está falando de cores, não existe isso. Beleza? Então, assim, eu peço que a nossa aula está acabando agora. Eu espero que você estude bastante, né? E estude, se prepare para fazer o quiz e tirar uma nota 1000, tá? O objetivo é sempre tirar uma nota 1000. Você é um aluno 1000. Se você estuda, se você se esforça, que se a sua família está estudando com você e você presta atenção no quiz, o normal é você tirar 1000, certo? Se você não tirou 1000, o que que aconteceu? Alguma coisa faltou. Faltou participação da, da família, faltou esforço seu, faltou talvez uma explicação minha que poderia ser um pouco mais clara. Tem sempre um motivo por que a gente não consegue a nota máxima. Mas, se faltou um pouco do professor e faltou um pouco da família, você compensa com esforço. Se faltou um pouco da família e um pouco do aluno, o professor se esforça mais. Se faltou um pouco da família e do professor, se faltou um pouco do professor e do aluno, a família se esforça mais. Quando todos se esforçam ao máximo, o natural é tirar 1000. E você é um aluno 1000, aluno ou aluna, tá?